Olha isso. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, desse gigante. Chegou a nova Amarok V6, a Volkswagen que todo mundo conhece e confia e que agora te dá 5 anos de garantia para provar que ela é bruta e aguenta tudo. Pode confiar. Nesse novo modelo, ela tá toda estilizada com faróis e grade frontal em LED, o que deixa ela ainda mais bonita. Isso tudo sem contar que é a picape mais potente da categoria, com até 272 cavalos, uma verdadeira máquina. Também é a picape que tem a maior capacidade de carga, com 1.104 quilos. Por isso agora podemos falar que é a picape carregada de força bruta. Agora vai uma dica para vocês criadores de cavalo. Você já sabe que a Integral Mix faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você criador. Então eu quero falar para você da Performance Pré-Cria. Essa é uma ração peletizada e multipartículas para éguas gestantes e também lactantes, potros lactentes e garanhões em atividade reprodutiva. Uma ração diferenciada e específica para quem quer aumentar a qualidade na criação do seu aras ou fazenda. Então acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Alô amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, o canal do criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Sempre trazendo muita conversa boa aqui do Agro 360, hoje um dia especial. Nós vamos falar um pouco do estado de São Paulo, mas vamos falar do Brasil inteiro, vai. Bom, tá aqui comigo o secretário de Agricultura do estado de São Paulo, meu querido Guilherme Piai, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer estar aqui, Rafa. Podcast Credibilidade, a gente está aqui para discutir qualquer tema que você achar necessário, defender esse agronegócio que nos dá muito orgulho, um agro tecnificado, diversificado, uma potência agroambiental. Acho que acho que é a primeira vez que trazemos aqui alguém direcionado para dentro da política do estado de São Paulo, né, que nós estamos trabalhando aqui hoje. Estamos sempre levando aquela bandeira, defender o nosso agronegócio, nosso produtor rural, aquele cara que respeita o meio ambiente, que respeita as regras e tudo mais. E a gente quer levar isso aos 4 cantos o máximo que a gente conseguir. Acho que essa é a nossa bandeira do Agro 360, né? E uma bandeira importantíssima, porque uma das maiores dificuldades nossa é a comunicação. Quando a gente deixa as narrativas repetidas se tornarem verdade, elas vão se sobrepor à verdade. E o nosso agro, como eu disse, realmente é uma potência agroambiental. Aqui em São Paulo, a gente está quebrando recordes em produtividade. De janeiro a agosto, a nossa balança comercial agora esse ano cresceu quase 10% em relação ao ano passado. O agro brasileiro, infelizmente, decresceu 2,5%, a gente cresceu quase 10%. Só o agronegócio? Só o agronegócio São Paulo, representando 43,2% da balança comercial do estado inteiro, é quase 50% da balança comercial de São Paulo. E ao mesmo tempo, esse recorde numérico vem com um aumento de área preservada, com recorde de número de CARs validados, que é o Cadastro Ambiental Rural, que São Paulo está muito avançado nisso. A gente tem total condição aqui de implantar o Código Florestal brasileiro. Nosso Código Florestal é o mais rígido do mundo e aqui em São Paulo hoje nós temos 25% de área preservada e cada ano que passa essa área aumenta. Então a gente está aumentando em produtividade, está aumentando em preservação e tem espaço para muito mais. A gente consegue dobrar essa produção plantando árvores. Não é que nós não vamos derrubar, nós vamos dobrar a produção em São Paulo plantando árvores. Como? Conectividade, expandindo a conectividade, que é um programa que a gente vai honrar, uma promessa do governador. Com isso você tem agricultura de precisão, sensoramento, dados, isso aumenta a produtividade. Irrigação, a gente está trabalhando muito forte, focado em irrigação. Irrigação aumenta muito a produção, é verticalização de produtividade, é segurança de produção. E agora com essas mudanças climáticas a gente tem que expandir a irrigação. São Paulo só tem 6% da área irrigada, a média mundial é 21%. 6%? 6%. E em relação aos outros estados, nós estamos em que patamar nessa questão da irrigação? Melhores que alguns, empatados com outros, mas olhando a média mundial dá pra gente crescer muito. E a gente tem recursos hídricos aqui abundantes,
principalmente nas regiões que mais sofrem com a seca, região oeste e região noroeste. A gente vai expandir também muito a produtividade com manejo adequado de solo, com recuperação de pastagem degradada, que a gente faz muito isso. Pelo programa Integra SP, em parceria com a rede LPF, nós recuperamos milhares e milhares de hectares de pastagens degradadas. Mas tem muita, a quantidade de pastagem degradada no estado de São Paulo ainda é muito grande? Ainda é grande. Aqui em São Paulo, que já é um estado tecnificado, quando você fala em valor bruto de produção por hectare, o nosso é o melhor do Brasil disparado. Quando você fala em diversificação de culturas, São Paulo também é o estado mais diversificado em culturas. Isso é bom, porque a gente não fica dependendo somente de poucas culturas. Você pega, por exemplo, o Mato Grosso, que tem uma extensão territorial muito grande, mas é muito dependente de grãos. Você pega uma seca e uma estiagem violenta, igual a gente está tendo agora, você quebra muito a produção do estado. Aqui, essa diversificação de culturas e o setor sucroenergético, o setor da cana, que é uma cultura mais resistente à seca, é o que está fazendo a nossa balança comercial continuar positiva. Hoje, se você pegar, Rafa, São Paulo está empatado em exportação com Mato Grosso. Verdade. Empatado. Jamais eu imaginaria isso, de verdade. Olha o tamanho do Mato Grosso, olha o tamanho de São Paulo. Isso se deve a essa diversificação de culturas. Mas a gente falando em pastagem degradada, mesmo com todos esses números positivos, nós temos aqui hoje 6 milhões de hectares para recuperar de pastagem degradada. Isso aí significa emprego, realmente a questão que você falou de plantar mais árvores, produção e tudo mais. Emprego, ou seja, crescimento sem derrubar uma árvore. Emprego, renda, prosperidade, divisa, arrecadação para o Estado e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Quando você recupera solo degradado, tem 2 vezes o estoque de gás carbônico no solo, ele é 2 vezes maior do que na atmosfera. Então, com isso, você também está mitigando os efeitos das mudanças climáticas. Por isso, Rafa, que o que o mundo hoje olha, só o Brasil tem condição de atender. As 3 oportunidades. Em São Paulo, a gente não quer perder nenhuma. Hoje o mundo discute segurança alimentar, segurança e transição energética e mudanças climáticas. E o único país que tem capacidade de alimentar essas 10 bilhões de pessoas que a gente vai ter no mundo em 2050, preservando, produzindo mais, sem derrubar uma árvore, que tem solo, que tem água, que tem sucessão familiar, que é outro desafio do agro, é o Brasil. Aqui em São Paulo, o que a gente tem de oportunidade em transição energética com o setor da cana, rapaz, nós temos um pré-sal caipira aqui, para produzir combustíveis renováveis. A gente tem tudo isso na mão. Se os nossos governos realmente entenderem a importância e a essência e valorizar a mulher e o homem do campo, ninguém segura esse país. Ninguém. Eu imagino, isso aí é uma realidade que a gente tem a gente acredita nisso e precisa de pessoas como você, como nosso governador Tarcísio, que vão levando isso para frente. O governador foi muito, eu vejo muito no Mato Grosso, quando eu ando por lá, aquele desperdício de grãos que cai na beira da estrada dos caminhões, que isso tem uma representatividade muito grande. Lógico, você é que está aqui em São Paulo, mas pode falar para a gente. Qual seria uma solução para esse tipo de problema? Que diz que é muito grande esse desperdício, não é verdade? Ô Rafa, o Tarcísio entende melhor de logística e infraestrutura do que... Posso falar do que todo mundo que eu conheço. Para falar nesse assunto, ele é expert. Essa aposta do Brasil no modal rodoviário não foi assertiva. Ele é um transporte mais caro, é um transporte mais poluente. Não mais agora. Agora a gente já está vendo aí trator movido a etanol, caminhões e ônibus movidos a hidrogênio, biogás, biometano. A gente vai transformar isso. Mas o transporte ferroviário, esse escoamento dessa carga, porque muita gente também tem que olhar a logística do agronegócio, porque não adianta a gente focar muito na produtividade e eficiência da porteira para dentro e ter esse custo de logística inflacionado da porteira para fora. Então, o Brasil tem, e o Tarcísio foi determinante nisso, como ministro da Infraestrutura, ele reviveu o transporte ferroviário através de concessões. E a gente tem que ser inteligente e trazer iniciativa privada para perto, que é o que ele tem feito aqui. Tem feito privatizações, tem feito concessões de rodovias, de ferrovias, agora está falando em hidrovia também. Aqui para São Paulo? Aqui para São Paulo. Nós temos capacidade de fazer isso funcionar de uma forma? Tem, porque vai trazer iniciativa privada para perto, com planejamento, com consistência, com profissionalismo, e tudo que ele tem
colocado à mão tem quebrado recordes de investimentos e captação de recursos da iniciativa privada. Mas para isso, o governo tem que ser pró-mercado, pró-iniciativa privada e tem que passar uma palavra que está difícil no Brasil, que isso está reinando, que se chama segurança jurídica. E o que está reinando hoje no Brasil é a insegurança jurídica, principalmente para o agronegócio. Quando a gente vê temas já consolidados como marco temporal, como identidade ecológica, sendo discutido, como propriedade privada, tudo isso já mais do que estabelecido na nossa Constituição, e são pautas que ficam voltando à tona e gerando uma insegurança jurídica para quem produz violenta. E qual é o sentido de tudo isso? Quando a gente vê um governo convidando MST para o desfile de 7 de setembro, convidando MST para discutir plano safra, um movimento de baderneiros que invadem propriedades privadas, que rasgam a nossa Constituição. Então, a mulher e o homem do campo eles precisam ter paz para trabalhar, ter segurança para investir na propriedade deles. E com isso, com a política de incentivo correta, e o nosso agro é o menos incentivado do mundo, porque o mundo afora, o agro é extremamente subsidiado. Aqui no Brasil, não. A gente só precisa de linhas de crédito com taxas pagáveis. Só. Perfeito. Se for pagável e ajustado no fluxo do produtor, a inadimplência é baixíssima. E mesmo sendo um dos agros menos subsidiados do mundo e o que mais preserva disparado no mundo, é o mais criticado. Um lobby internacional gigantesco. Com visão comercial para isso, né? Com certeza, um protecionismo internacional gigantesco. O mundo não fez a lição de casa no quesito ambiental e agora coloca a faca no nosso pescoço para compensar a lição de casa que eles não fizeram. Você que não perde um programa do Agro 360 já sabe que o agro é um setor gigante que move o Brasil. Mas você sabe quem está junto e pronto para mover o agro? Pois é, só mesmo outro gigante para cumprir esse papel. Eu estou falando do Volkswagen Meteor, ou como todo mundo está chamando, o Meteoro da Paixão. Então preste atenção. Além da potência, estabilidade e conforto, o Meteor garante a melhor média de consumo de combustível com toda a pressão que um extra pesado precisa ter. É mais eficiência e economia numa máquina só. Isso faz uma baita diferença na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com várias melhorias de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso e por aí vai. Se eu ficar falando todas as vantagens aqui, eu vou demorar mais de 2 safras para terminar. Então não se esqueça, se você também ajuda a mover esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. E aproveita a oferta especial desse mês. Taxa de apenas 0,85% ao mês, garantia de 3 anos e conectividade Rio Premium, grátis por 12 meses. Vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Pós-presidente Bolsonaro, agora com o Tarcísio aqui no estado e tal, a gente começa a ver algumas pessoas no setor político dando um devido valor ao produtor rural. Que você também é produtor rural, né? Perfeito. Então, assim, quando a gente está da porteira para dentro e tem que trabalhar e tem que lutar contra alguma situação climática, questões que você sabe da porteira para dentro como é que é, a gente não tem tempo de se defender. A gente está precisando realmente de pessoas como você, como nosso governador, que estão nos defendendo. Você não acha que esse é o grande desafio de ter mais pessoas na política para realmente defender o nosso agronegócio? Com certeza, mais pessoas na política, uma organização melhor entre as entidades do agronegócio que são fortes, que são representativas, um alinhamento de discurso único, as cooperativas participando disso, que hoje as cooperativas também são uma potência no agronegócio. E como é que, então, até abrindo, já te cortando aqui, me perdoa, mas a gente vê que o Paraná é muito forte na questão de cooperativismo, né? Eles dão um exemplo de cooperativismo maravilhoso. Aqui em São Paulo, existe algum trabalho de vocês para fortalecer a questão da cooperativa, que eu acho que é uma grande solução aí. Com certeza. O cooperativismo em São Paulo também é essencial. Aqui nós temos em torno de 420 mil produtores. 80% disso são grandes produtores de pequenas propriedades. Eu cortei o termo pequeno produtor. Todo produtor é gigante por si.
O que muda é o tamanho da propriedade dele. Gostei disso. Aí você tem pequenas propriedades, médias e grandes, mas o produtor é gigante. Quando você tem 80% de grandes produtores de pequenas propriedades, faz mais sentido ainda o cooperativismo. Porque com o cooperativismo vem melhor volume de compra, melhor volume de venda, seguro rural, que a gente faz em parceria com muitas cooperativas. A gente colocou 100 milhões de reais esse ano, o maior valor da história de seguro rural. São Paulo é o único estado do Brasil que faz subvenção estadual. E agora com as queimadas se mostrou mais essencial ainda. É um calcanhar de Aquiles do agro brasileiro, é o seguro rural. Então a gente tem essa parceria com as cooperativas. Então a cooperativa tem acompanhamento técnico, profissional. Isso valoriza muito o produtor. E além do seguro rural, a gente fez na nossa gestão, e o meu time é fantástico, 100% de mim não se compara a 1% do meu time. Os resultados que eu estou alcançando é porque eu formei um time muito bom. A gente fez o Protrator pela primeira vez em parceria com as cooperativas de crédito. Que aí com o mesmo volume financeiro, ao invés de eu emprestar o dinheiro diretamente, que dava 250 tratores, eu estou subvencionando a taxa e a cooperativa de crédito está emprestando o dinheiro para financiar o trator. Esse ano a gente tem um potencial de chegar a mais de 2.000 tratores. 10 vezes mais. Via cooperativa? Via cooperativa de crédito. Que bacana. E aí a gente tem um relacionamento muito bom com o OCESP, com todas as cooperativas, as porteiras da secretaria são escancaradas para o setor. Esse é outro grande diferencial nosso. Gestor público não tem que ficar lançando política da cabeça dele. Tem que ouvir quem produz. Perfeito. Tem que ter humildade de ouvir a iniciativa privada e entender as demandas e as necessidades deles. E aí, quando eu assumi como secretário, tinha um conselho da secretaria com todos os players da iniciativa privada do Agro de São Paulo desativado, eu reativei na mesma semana. Nós temos 40 câmaras setoriais lá, Rafa, com o setor em peso. Você pega, vamos supor, a Câmara Setorial de Silvicultura. Tem desde o produtor da muda até o exportador do suco. E aí muitas políticas que nós estamos fazendo, o setor nos traz a necessidade e nos ajuda a formular essa política pública. Então, com essa humildade, se cercando de pessoas técnicas e preparadas e ouvindo quem produz, quem gera emprego, quem está com a mão na massa e sendo indutor e facilitador, a gente pode fazer o agro ser cada vez mais eficaz, próspero, produtivo e dar cada vez mais orgulho, não só para São Paulo, para o Brasil, mas para o mundo. Para o mundo inteiro. Agora, essa questão de você colocar o cara que produz a muda da laranja, até o cara que faz o suco, isso é fundamental, os dois lados, as duas pontas se conversarem, né? Exato. Outro dia, o Roberto Barcelos estava aqui falando da carne e a grande virada de chave para ele foi exatamente no momento que ele conversou com o restaurante, né, com o produtor rural lá da porteira para dentro. Essa comunicação, ela precisa ser mais reforçada. Com certeza. Essa integração entre as cadeias, essa unificação dos setores, isso não é muito fácil. Não. Quando você coloca todo mundo na mesa, as pessoas têm que entender que às vezes um interesse privado, ele não pode se sobrepor ao interesse comum. E uma cadeia dividida é uma cadeia fraca. O segredo hoje de qualquer cadeia dentro do agronegócio é ser unificada, é ser forte, ter um discurso único, porque com isso ela vai ser cada vez mais fortalecida. Vai ter cada vez mais voz, vai ter cada vez mais entradas, mais networking, mais poder de relacionamento com político, com mídia e defender a verdade. Então, o grande segredo que eu falo hoje para todos os players do agro, para todas as cadeias é: vocês têm que trabalhar unidos, ter um discurso forte, pode até discutir alguma coisa internamente, dentro da sala, entre quatro paredes, pode quebrar o pau, mas na hora que sair para o mercado, na hora que sair... O discurso é o mesmo. O discurso tem que ser o mesmo. Agora, como é que discute, como é que briga, vamos falar, não sei se esse é o termo, seria, como é disputa com esses grandes influencers de televisão ou de internet que hoje colocam a gente numa... Eu fico magoado. É uma situação que eu fico... Os caras falam mal do Brasil. Quando eu costumo dizer aqui, diversas vezes já falei, cada país tem a sua grande referência. Nós somos o país que vai produzir alimento para o mundo. E o brasileiro, principalmente dos grandes centros, não tem esse orgulho de falar: eu sou o país que vai produzir alimento. Como é que faz para colocar na cabeça desse povo? Ou não vai colocar nunca na cabeça desse povo os grandes influencers aí digitais? Vai colocar. Claro que é um trabalho de longo prazo e isso é uma maneira da gente trabalhar cada vez mais em conjunto, começando desde a base. Então, primeiro a gente tem que
valorizar e aplaudir o trabalho do De Olho no Material Escolar. Que já vieram aqui, é um trabalho fantástico. Isso é legado, até me arrepia, isso é legado. E a gente tem dado todo o suporte, eu sou um dos que, pessoa física, mensalmente paga o boleto, porque me dá orgulho em ver o trabalho que eles fazem, revisando todo o material escolar, vendo ali muitos argumentos sem fundamento científico e técnico nenhum. Infelizmente, a gente tinha um Plano Nacional da Educação que estava vindo totalmente com um viés ideológico, criticando a mulher e o homem do campo, nos chamando de nazistas, de fascistas. Isso é uma vergonha. Então, quando a gente tiver esse trabalho na base, e isso é uma coisa que a gente tem procurado fazer muito na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, então lá o De Olho no Material Escolar tem total abertura com o nosso secretário de Educação, com o Renato Feder, tem revisado os materiais aqui da rede pública estadual, tem feito treinamento e capacitação não só com professores, mas também com os redatores dos livros, com quem escreve. Porque tem muita coisa subliminar que eles colocam no material. Perfeito, então isso é muito importante. Então esse trabalho a gente tem que começar nas escolas e a gente está para lançar aqui pela Secretaria na Vila Mariana, numa área muito nobre, na capital de São Paulo, um Planeta Agro com um Museu do Agro de São Paulo, para a gente mostrar, e com área verde preservada, com playground, com restaurante, com café, com centro de eventos, com um museu mostrando a história do agro de São Paulo, para a gente levar o máximo de pessoas possíveis da cidade, pessoas que são mais urbanas, levar excursões de escolas públicas, escolas privadas, para a gente conseguir mostrar a verdade sobre o agronegócio de São Paulo e do Brasil. E aí nisso, canais de comunicação com extrema credibilidade, influenciadores do agronegócio, uma força conjunta entre entidades, cooperativas, governos, políticos, para a gente realmente não deixar as narrativas se sobreporem à realidade. Narrativas repetidas muitas vezes sem contraposição acabam se tornando verdade. Agora, o trabalho do De Olho no Material Escolar, ele já está indo para outros estados ou vocês são os primeiros a abraçar essa ideia? Eu não consigo dizer até onde está a área da atuação hoje, de atuação deles hoje. Mas o que eu sei é que eles atuam muito forte em Brasília, aqui em São Paulo eles têm total abertura. Acredito que também... participa sim de outros estados. Esses dias numa reunião com a Letícia, ela me falou que foi lá no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Eles têm uma atuação com muita capilaridade. Até vamos falar aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que é um trabalho fantástico. Pode seguir no Instagram, De Olho no Material Escolar, tudo junto. Um trabalho fantástico para levar a verdade para as apostilas escolares. Eu entrevistei a Carol aqui, né, a Carolina Barreto, ela que foi, aliás, acho que ela foi o primeiro, né? Foi o primeiro programa que foi para o canal Rural, foi com a Carolina aqui, sobre o material escolar. E é de extrema importância a gente mostrar para as crianças, porque eu vou te dizer uma coisa aqui, em público, não sei nem se eu poderia falar, mas um dia eu falei pro meu filho, que eu falei, não, essa resposta que está na sua apostila, você não vai dar, você pode errar, você pode tirar um 0 nessa prova, porque tem coisas absurdas que os professores conseguem, talvez, manipular dentro de uma sala de aula, né? Porque, como eu disse, tem coisa subliminar no meio das apostilas, né? Agora, como que a gente perde uma oportunidade de somente enxergar a verdade e valorizar um setor, primeiro, que nos dá muito orgulho e que vai ser a verdadeira virada de chave e transformação da economia do Brasil. A Revolução Industrial do Brasil passa pela agroindústria. Isso o Tarcísio fala muito. E como eu disse, o que o mundo hoje procura, os 3 itens, estão no nosso colo. Vai depender de uma força conjunta, de uma união, poder público, poder privado, entidades, para a gente aproveitar todas essas oportunidades e fazer do Brasil cada vez mais um país próspero, digno e igualitário. Aonde tem um agro forte, você pode ver o IDH da cidade, o Índice de Desenvolvimento Humano. É mais alto. É mais alto, né? Com certeza. Agora, nós não precisamos melhorar um pouco essa questão da agroindústria, de poder agregar valor ao nosso produto aqui dentro do Brasil, antes da exportação? Com certeza. Quando você tem uma cadeia completa e você vai agregando valor, é muito melhor do que você exportar simplesmente a commodity bruta. Mas agora, um incentivo do governo nesse sentido para o estado de São Paulo, tem uma preocupação, algum projeto que você possa falar nesse sentido? Quando você fala em agroindústria, algum incentivo seria algum incentivo tributário. Agora, com a reforma tributária, que em breve a gente vai ter uma equalização de todos os impostos, vai acabar essa guerra fiscal, o estado de São Paulo
pelo público consumidor, pela infraestrutura, pela logística, por políticas públicas eficientes, não restritivas, vai se tornar muito atrativo. Então, hoje, quando você vai falar em incentivo tributário, tem um CONFAS. Um estado que faz parte do CONFAS tem que pedir autorização para todos. Caso um vote não, você já não consegue. E muitas vezes, se você abre mão de receita, também você pode ter problema. É um pouco difícil entrar nessa pauta hoje de incentivo tributário. Mas tem muitas outras formas de incentivar. Políticas ágeis, rápidas, humildade para ouvir o setor, linha de crédito, suporte, assistência técnica, pesquisa, que hoje o agro só está onde está também por causa da pesquisa. Hoje a gente tem esses números bilionários pelo trabalho que foi feito em pesquisa, e aqui em São Paulo a gente tem a APTA, que é uma agência de pesquisa maravilhosa, com 7 institutos que nos dão muito orgulho. Está funcionando bem? Muito bem. E agora a gente vai valorizar os pesquisadores, melhorar o salário deles. O governador já declarou publicamente, a gente vai mandar o projeto de lei para a Assembleia, que por trás desses números existem pessoas que carregam esse piano. E a Secretaria de Agricultura tem a CAT, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, tem a Defesa, tem a Codeagro, tem a APTA. Nós temos o IAC com quase 140 anos de existência, fundado pelo nosso imperador Dom Pedro II. Então a gente está onde está hoje porque tem muita gente que trabalhou para a gente chegar nesse patamar hoje. Sobre a questão da febre aftosa, nós estamos imunes agora, não precisa vacinar mais, né? Como é que você vê isso? A gente vai poder transitar com gado para o Paraná ou só depois de um tempo da imunização? Tem um prazo, né? Tem um prazo. A nossa defesa agropecuária e outras defesas estaduais já estão pleiteando o fim da quarentena, da noventena. Esse transporte interestadual seja mais ágil e eficaz. Hoje seria Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Tem outros estados também. Tem outros estados. Aí você traz o gado. E São Paulo, por ser um estado terminador de gado, valor da terra alto, valor agregado, confinamentos muito profissionais, muita agroindústria. Então o confinamento pega muito resíduo de agroindústria, a gente traz gado do Brasil inteiro. E aí tem que ficar esse período esperando. Então isso gera burocracia ruim para o produtor. Então agora que todos os estados... Mas quando a gente estava vacinando, precisava fazer a quarentena também? Também precisava. Mas o fato de não ter mais a vacina, isso aí não vai poder transitar para os estados que já eram Vai poder transitar, tem um prazo de maturação para isso, mas agora que todos os estados do Brasil estão livres, em breve isso vai ficar muito menos burocrático. E aqui em São Paulo a gente está feliz com essa conquista, isso agrega valor a nível de mercado internacional, o produtor melhora muito o seu manejo, porque aí você tem que, não é só vacinar, é prender o gado, tem estresse, tem mão de obra de aplicação, tem o custo da vacina, tem a perca de peso pelo manejo. Eram duas fechadas no ano, né? No ano. Duas vezes no ano tinha que fechar o gado inteiro. Perfeito. Então, e a gente está criando o Fundo Indenizatório da Pecuária Paulista, um fundo onde o próprio setor vai criar essa segurança jurídica com uma contribuição muito baixa, menor do que somente o custo variável da vacina. E aí, se o produtor tiver qualquer problema, ele tem uma segurança que ele vai ser indenizado em 100% do seu rebanho. Então esse projeto de lei está pronto, é uma pauta de mais de 15 anos aqui no setor, no estado de São Paulo. A gente conseguiu tirar do papel, estamos com a QI do setor, da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado. Em breve a gente está mandando esse projeto de lei para a Alesp também, que é uma determinação do governador para gerar mais segurança jurídica ainda para o setor da pecuária do estado de São Paulo. Como é que está o caso, os nossos países vizinhos em relação à aftosa? São imunes também ou a gente tem que se preocupar um pouquinho com isso, de gado que às vezes vai entrar em algum canto do Brasil aí? Lá atrás, quando começou, a gente teve que até fazer missões internacionais em países, Paraguai, aqui do lado, para conseguir controlar isso. Hoje eu não tenho conhecimento técnico para saber exatamente como está em cada país. O que não escutei nenhuma emergência. Nenhum alarminho acionou. Nenhum alarme, exato. Mas eu vejo que isso é um avanço grande, vai trazer menos burocracia, vai trazer agregação de valor no mercado da carne. Aqui a gente tem mais de 11 milhões de cabeças de gado, é o estado com o maior número de confinamentos, com o maior número de plantas frigoríficas. Então, para São Paulo, aí vai ser fantástico em termos mercadológicos e financeiro. E com essa lei, que o próprio setor vai criar um fundo que vai gerar segurança jurídica, e caso ele tenha algum problema, ele está 100% resguardado,
eu vejo que foi um grande passo para a pecuária paulista. Os confinamentos hoje, é o maior estado de... Tem o maior número de gado confinado ou o maior número de confinamentos? São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, mas eu... Acho que o maior número de confinamentos, com certeza. Com certeza. Agora, as propriedades hoje, elas estão ficando cada vez menores no estado de São Paulo, né? A gente não tem grandes extensões de terra mais no estado de São Paulo, a não ser mais pro lado oeste, seria isso, não? O oeste de São Paulo, pode ser... Eu tô vendo que tá virando muito... Tá urbanizando a nossa área rural. Eu acho que existe uma tendência forte a fazer o confinamento ainda crescer mais ainda no estado, né? Olha, São Paulo, em termos de confinamento, é uma benção. Porque a gente tem vários ganhos com isso. A gente verticaliza a produção, então você produz mais carne numa área menor. Você movimenta muita economia e com aproveitamento de resíduos de agroindústrias. Hoje um confinamento que dá 10 kg de trato aqui em São Paulo, em média 8,8 quilos vem de agroindústria, são resíduos. E aí você tem o dejeto, que é compostado, que depois volta para a lavoura ou que vai numa caldeira da usina produzir biogás e biometano. Então a gente tem uma economia circular no confinamento muito grande. Você mata o gado mais cedo, mais precoce, ele é mais sustentável. E aqui, as plantas frigoríficas de São Paulo hoje, 80% praticamente mata gado precoce, com a classificação China, que é um gado mais novo. Então, quando a gente fala na pecuária paulista, a gente pode falar com certeza que é uma pecuária tecnificada, intensiva e sustentável. Uma economia circular violenta. Maravilha. E pelo valor agregado alto da terra também, e por ter confinamentos muito profissionais, e por ter essa facilidade de exílio de agroindústria, é o motivo que faz São Paulo importar gado do país inteiro. Então essa liberação agora da questão da vacinação da febre aftosa foi fundamental. Para nós, logisticamente, mercadologicamente, também ficou muito bom. Você falou agora há pouco sobre as queimadas, esse negócio que, pegou todo mundo aí de uma maneira aterrorizante, né? Com amigos particulares aí perderam áreas muito grandes e como é que fica hoje Bom, primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, criminoso o incêndio? 90% dos incêndios foram criminosos. Isso é um levantamento da Secretaria de Segurança Pública. 12 suspeitos foram presos. Eu não consigo te falar a motivação por trás disso, não tenho a capacidade técnica. Mas, claro, a gente não pode falar que nem 100% é criminoso e que também não foram acidentais. É muita coincidência, 11h30 da manhã, pela imagem de satélite, começar vários focos de incêndio simultaneamente, gerando um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais para o agro de São Paulo. Como o produtor tem fé, né? Como o produtor é batalhador. Reza para chover, depois na colheita reza para parar de chover, reza para não gear, reza para não pegar fogo. A gente vem de 2 anos de estiagem, talvez a seca mais severa das últimas décadas. Agora você pega o ser humano causando incêndios propositalmente e matando rebanhos e destruindo propriedades, destruindo fauna, flora, plantações, animais silvestres. Gente, em São Paulo, infelizmente, alcançou mais de 8 mil propriedades pelo nosso levantamento. 8 mil? Mais de 8 mil. Já passou de 8.100. Cruzando dados satélite com sensor térmico com o CAR, que é o nosso sistema do Cadastro Ambiental Rural, para a gente saber o número de propriedades. Chegou já a uma área de mais de 480 mil hectares. Meu Deus. Quase 500 mil de hectares. E o que isso vai representar no bolso do consumidor do etanol? As usinas de São Paulo tinham um certo estoque de etanol e açúcar já garantido. São usinas muito profissionais, tecnificadas, acho que o pior já passou. E a cana também, quando ela queima, tem que ver o estágio que ela estava. Se ela estava numa altura até X centímetros mais nova, aí você tem um problema mais sério. Dependendo se já fosse uma cana mais alta, com corte, você, claro, perde produção e quanto mais tempo você demora para cortar, mais a produtividade cai, mas foi uma situação assim, digamos que perto do tamanho do problema, o setor foi ágil, foi profissional e minimizou da melhor maneira possível os prejuízos. Só que, claro, gigantesco prejuízo. Hoje o setor mais afetado foi o setor sucroenergético. Só em São Paulo uma estimativa de 500 bi para replantio de áreas afetadas. Custa em torno de 17 mil reais o hectare. E aí a gente está pleiteando esse recurso junto ao MAPA, ao Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro, em um evento aqui na ANDA de São Paulo,
falou que ia soltar uma linha de crédito junto com o Guilherme Campos. Não tenho nada contra, eu quero que isso aconteça, eu torço porque os produtores merecem. Merece e precisam. Merece e precisam muito. E São Paulo hoje é relevante demais para o agro brasileiro, para a balança comercial do agro brasileiro. E estamos precisando desse suporte do governo federal, porque são 240 mil hectares só de cana aqui, Rafa. O fogo tá amenizado, tá tranquilo ou ainda tem focos ainda preocupantes? Muito menor do que aconteceu, mas ainda tem cidades enfrentando esse problema. Claro, de forma fiscalizada, e nosso gabinete de crise continua montado e a gente tem combatido isso com agilidade, com eficiência. O governador foi muito rápido, mobilizou concessionárias, entidades, a Uni, Corplana, Florestar, Forças Armadas. Foi uma resposta rápida que o governo deu, mas a gente ainda não fugiu do período crítico. Porque esse mês de setembro, infelizmente, muito seco, uma estiagem muito severa, o fator triplo 30, umidade relativa do ar abaixo de 30, temperatura acima de 30 graus, velocidade do vento acima de 30 km por hora. Então as condições climáticas, essa palhada extremamente seca, infelizmente estão muito propícias para o incêndio acontecer. Então o alerta tá aceso. O alerta está aceso, dia 12 e 13 de setembro são dias de risco. A gente está trabalhando de forma preventiva, organizada, para que isso não aconteça, e os resultados já melhoraram muito. O governo colocou, fora os 100 milhões de reais seguro rural, locou 6 milhões em aeronaves para ajudar a controlar os incêndios, colocou 70 milhões de crédito no FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, para emprestar recursos para as mulheres e para os homens do campo que sofreram queimadas e incêndios, com taxa de juros zero, com 2 anos de carência para pagar, 50 mil reais por produtor, para um custo emergencial, para ele refazer a cerca, para ele comprar um feno para o gado, para ele comprar ração. Se a propriedade foi queimada e a moradia também, a gente vai buscar uma moradia nova junto ao CDHU. A gente criou um WhatsApp de suporte para os produtores pela Secretaria de Agricultura. Criamos um termo circunstanciado emergencial para ele preencher, que aí ele consegue o crédito, ele consegue a moradia, e é segurança jurídica para ele comprovar que ele foi vítima de incêndios criminosos e não foi o causador, e ele não pode ser penalizado por isso. A gente tem conversado com a CETESC, Secretaria de Meio Ambiente, com o Ministério Público, com o GAEMA, e esse termo circunstanciado emergencial é uma segurança jurídica. Estamos buscando um decreto, uma resolução conjunta para gerar ainda mais segurança jurídica para os nossos produtores. Tem produtor amigo meu que o TAC assinado com o Ministério Público já tinha gastado um volume de recursos considerável para fazer o reflorestamento e pegou fogo em tudo. Meu Deus. Isso é o que queimou, infelizmente, de APP e reserva. Olha, eu fiz um sobrevoo de helicóptero, dói o coração. Não, dias seguintes ali, aquele final da última semana de agosto, eu vi, atravessava a rodovia, né? Fogo atravessou a rodovia. A gente pensa em acero, se fazer um acero de 100 metros, sei lá quanto, não segura não. Pai, atravessa a rodovia, atravessa rio. Atravessa rio, E né? rios largos, não é rio curtinho não. Então a gente tem, o acero funciona, acho que tem que fazer isso, a gente falou na reunião preventiva, principalmente em beira de rodovia. Tem muita gente que ainda joga o maldito do cigarro na beira da rodovia e não tem noção do prejuízo que isso causa. E eu citei na reunião também, e particularmente, isso é uma opinião minha como produtor rural, o fogo controlado, as queimadas planejadas em volta de áreas de preservação permanente e reserva legal, eu acho que é interessante. Porque aí você consegue preservar esses espaços que não pode pegar fogo. E isso é feito porque quando você não faz isso, você vai formando um volume de palhada muito alto. Você pegar o Parque das Sequoias dos Estados Unidos, eles tinham parado com o fogo controlado. E aí começou a formar muita palhada, os cervos não davam conta de comer, quando pegava fogo ninguém dava conta de segurar. E eles voltaram a fazer isso. O USFS, que é o United States Forest Service, eles fazem isso na Califórnia, que é o estado que tem o maior volume de queimada. Então isso, claro, você não pode fazer quando você está com o fator triplo 30, você tem que fazer com caminhão-pipa do lado, com autorização prévia, mas isso seria uma maneira da gente também prevenir prejuízos e catástrofes maiores. Principalmente nas APPs. Principalmente em APPs e reservas. Deixa eu perguntar uma coisa para você sobre a questão da laranja, né? A gente vê uma dificuldade muito grande dos produtores na questão do greening,
Que quem não conhece muito aí desse setor, é um insetinho que vem, suga a seiva da planta, tem que matar tudo, né? Não tem o que fazer. Como é que tá essa questão do controle do greening no estado de São Paulo? Nós estamos numa batalha muito grande, uma batalha que a gente está conseguindo vencer. O crescimento do greening, comparado com o crescimento que teve de 2022 e 2023, e de 23 para 24, foi 54% abaixo da expectativa. Maravilha. 54% abaixo. Mas continua crescendo, esse que é o problema. É, né? Exato. Porque ele viaja longe, né? Ele anda... Vai longe. A Flórida, que produzia 200 milhões de caixas, hoje produz 10. Gastaram 2 bilhões de dólares em pesquisa, não acharam a cura. Então é uma batalha difícil. Da onde veio o greening? Ele vem da África? Alguém fala pra mim? Não sei, não sei, tem noção, né? Rapaz, eu não sei. Só que ele tá no mundo inteiro? Ele tá... Onde tem citricultura, hoje ele tá presente. Aqui no estado de São Paulo, a gente tá lutando contra ele. Quando eu assumi a secretaria, no primeiro dia, já teve uma reunião. Quando eu entendi a complexidade, a gente chamou todo o setor, o governador, a gente criou o Comitê Estadual de Combate. A gente fez uma resolução em conjunto com a CETESB para queima de pomares abandonados, para a gente fazer pela própria defesa, para ser bem mais ágil. A gente criou um QR Code de denúncia online de pomares abandonados. A gente aprendeu... Por que do pomar abandonado? Porque esse pomar abandonado, ele é um depósito da doença. E aí, se a gente não extirpa ele, fica disseminando para a região toda em volta dele. Então a gente fez essa resolução em conjunto com a CETESB, fez o QR Code para denúncia, divulgamos muito isso, fizemos uma campanha de marketing gigantesca junto com o Palácio, com a Secretaria de Comunicação. Somos muito parceiros da Fundecitos, que está nos ajudando muito nesse combate. O setor da laranja gerou quase 40 mil empregos agora no primeiro semestre desse ano, de 2024. Novos empregos. 40 mil novos empregos. Novos empregos. 80% em São Paulo. Então a gente, apesar das dificuldades, e é uma guerra injusta, e claro, cresceu 54% menos, mas cresceu. Gerou muito emprego, poderia ter gerado muito mais. Mas a gente está trabalhando com muita agilidade, com muita eficiência. A Defesa Agropecuária já apreendeu mais de 50 mil mudas irregulares, que isso também é outra forma de você disseminar essa doença. A gente está lutando para... Ele tem preferência pela planta? É que essas mudas que são comercializadas de forma irregular... Esses caminhãozinhos em beira de rua? Exato. Sem a devida certificação, sem o viver adequado, elas têm muita doença. E é uma forma de disseminar ela. E vindo muda também de outros estados. Então a gente está, primeiro, tentando trabalhar em estados em conjunto com os estados de divisa do estado de São Paulo. A gente facilitou muito a denúncia, a queima e a extirpação de pomares abandonados. A gente criou esse comitê de combate estadual, a gente fez campanha de marketing, a gente está trabalhando para liberar novas fórmulas, aprovação de novas fórmulas junto ao MAPA, para a gente, fórmulas já testadas, para a gente conseguir diminuir esse prejuízo e também trabalhar com pesquisa. Então a gente, junto com a Fundecitos, com a FAPESP, estamos com um projeto praticamente pronto e, se Deus quiser, nós vamos ter o maior centro de pesquisa em citricultura do mundo em São Paulo. Parceria Secretaria de Agricultura, Fundecitos e FAPESP, para a gente um dia achar realmente... Porque hoje o que a gente tem feito são medidas paliativas, remediando, tentando impedir ao máximo o crescimento, mas a gente precisa realmente de algo definitivo para a gente vencer essa guerra e virar essa página. Em nenhum lugar do mundo isso foi eliminado ainda? Nenhum lugar do mundo. Na Flórida investiram 2 bilhões de dólares e dizimou o setor lá. Dizimou. Caramba. Então eu assumi já com isso em pauta, não estou criticando, não olho para o retrovisor, mas perto da complexidade do problema, eles não estava sendo encarado da forma correta, e a gente tentou ser o mais ágil possível em todas as medidas, e a gente tem uma parceria muito grande com o setor, e estamos trabalhando dia e noite para não perder essa guerra, Rafa. Porque lá no campo o que acontece é pulverização, principalmente na borda, não é isso? Na borda do pomar, para tentar ver se não chega no meio. O pequeno produtor é o que está mais sendo prejudicado nisso, não seria isso? Eu não entendo muito bem essa logística da pulverização, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Mas eu sei que quando o produtor ele faz as pulverizações de forma regular, ele faz a adubação completa, ele tem um manejo adequado, primeiro a incidência é muito menor e segundo a durabilidade, a vida útil da planta ela aumenta muito.
Então aí é também o profissionalismo da própria iniciativa privada ditando o quanto ele vai ser influenciado por isso ou não. É um desafio muito grande que a laranja é muito representativa no Brasil. Muito. Né? No estado de São Paulo, mais ainda. Me assusta um pouco isso que acabou de contar sobre a Flórida, porque pode ser uma ameaça pra gente aqui, né? Pode ser. Infelizmente, alguns produtores têm migrado para outros estados onde ainda o greening não chegou, mas não vamos descansar, nós vamos trabalhar dia e noite para vencer essa guerra. Eu vejo São Paulo num caminho muito bom, o número de geração de empregos, mesmo com a seca e com o greening, é muito positivo, 80% é aqui. O número mais baixo de incidência de 54% que se esperava é muito positivo. Esse trabalho da defesa agropecuária de excelência, essa agilidade na queima, esse centro de pesquisa com a FAPESP, com a Fundecitos, o maior centro de pesquisa de citricultura do mundo. Então, o comitê, então o que está na nossa alçada a gente está fazendo. Aí o que foge do nosso controle, a gente não pode sofrer, senão a gente fica louco. Mas o que está no poder de decisão da secretaria, não tem nada que a gente não esteja fazendo. Você falou ainda há pouco, eu gostei demais do termo que você colocou, né? O grandes produtores em propriedades pequenas. Isso. Né? O incentivo do governo do estado em relação a esses produtores, grandes produtores de propriedades pequenas, como é que está nesse sentido para o produtor de... Está limitado no claro, tamanho ali? Todos são importantes, a gente dá o devido valor para todo mundo, mas geralmente, Rafa, uma política pública de qualquer secretaria de agricultura de estado, seja de São Paulo, do Mato Grosso, ele é mais voltado para o grande produtor de pequena propriedade. O grande é capitalizado, o mercado tem muito interesse em atender, ele tem crédito, ele consegue se viabilizar. Já a gente tem que pensar mais nos grandes produtores de pequenas propriedades. E toda a política do governo de São Paulo praticamente é isso. Então, quando a gente fala no programa Integra SP de recuperação de passagem degradada, é isso. Quando a gente fala em seguro rural, é para esse público. Quando a gente fala no FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, que tem juros subsidiados, que tem carência para pagar, que tem royalties de petróleo junto com recursos do Tesouro, é isso. E esse ano, seguro rural, recorde. Protrator, recorde. FEAP, recorde disparado. Nunca liberação de crédito CMS para o setor, que é uma forma de você devolver um crédito que já é dele para ter expansão de planta, para ter reinvestimento, para ter mais emprego. Recorde também. Nunca o setor esteve tão grato na história de São Paulo recebendo de volta esses créditos CMS. Então, o governador tem reconhecido genuinamente todas as mulheres e homens do campo de São Paulo. Então, os valores anunciados de FEAP são muito mais altos do que o dos outros anos, recurso do Tesouro. O valor de seguro rural também foi muito maior do que o dos outros anos. O número de trator do Protrator também foi quase vezes 10. A liberação de crédito CMS. Então, a gente tem tentado devolver um pouco do que esse setor faz por nós. E a gente nunca vai ser capaz disso. E gosto muito de dizer que eu estou secretário, não sou. Em pouco tempo deixarei de ser. E eu quero que o próximo quebre todos os meus recordes. Eu tô aqui para deixar um legado, passar um bastão muito melhor do que aquele que eu recebi, numa corrida de revezamento, dando o meu máximo, meu fôlego, minha energia. E o próximo secretário tem que entregar mais resultados, tem que pensar na mulher e no homem do campo e continuar valorizando esse setor que é um orgulho para nós. O que representa o agro na tua vida? Tudo. Meu pai é fazendeiro, meu avô era fazendeiro, eu nasci numa fazenda. Se você perguntar para mim se eu prefiro estar na secretaria, no gabinete ou no campo, eu prefiro 10 vezes estar no campo. Como eu disse, eu vou deixar de ser secretário e vou voltar para minha origem, para minha cidade, para Presidente Prudente. Vou voltar a trabalhar naquilo que eu nasci para fazer. Hoje eu tenho muito orgulho de ser produtor rural, tenho muito orgulho de defender esse setor, tenho muitos amigos, familiares e meu olho brilha, o meu sangue ferve. E eu faço isso com total amor, paixão e dedicação. Me sinto muito honrado de ser o secretário mais novo da história de São Paulo, na pasta da Secretaria de Agricultura. Cheguei também mais longe do que eu imaginava, a confiança do governador Tarcísio de Freitas. E estou aqui para entregar resultados, para fazer o meu melhor e depois volto para as minhas origens. Como eu disse, estou secretário, não sou. Tem que agradecer você pela presença, eu sei que sua correria tá grande aí até pelos compromissos, e agradecer também por ter aceitado essa função. Eu acho importante quem é da porteira para dentro
estar na posição que você está ocupando hoje. Obrigado, Conte Rafa. com a gente sempre aqui. Deixa um abraço ao nosso governador Tarcísio, por favor. E a casa está de portas abertas sempre para você. Será dado o abraço. Realmente não é uma decisão fácil. Quando você se torna secretário, você acaba abrindo mão de muitas áreas da sua vida. Mas eu fiz esse desequilíbrio intencional, desfoquei de muitas coisas da minha vida, pessoal, familiar, relacionamentos, para me entregar 100% para a Secretaria de Agricultura. Estou muito feliz com os resultados que a gente está gerando. É muito gostoso ouvir os feedbacks do produtor, da mulher e do homem do campo, de deputados, de prefeitos. Sinal que a gente está no caminho certo. São Paulo é um estado que tem segurança jurídica, que propriedade privada é sagrada, não tem espaço para movimento de baderneiros. Um estado que valoriza a mulher e o homem do campo, que a gente tem humildade para ouvir o setor privado, que a gente está quebrando recordes em produção, quebrando recordes em sustentabilidade, em preservação. Tem um governador que reconhece a importância desse setor e tudo isso é um legado que a gente vai deixar. E a gente está nessa vida aqui, Rafa, para deixar duas coisas, legado e sucessão. Então estou muito feliz com isso. Eu agradeço a participação aqui, a entrevista, o podcast foi maravilhoso. Me senti muito à vontade, vocês têm uma credibilidade extrema. Obrigado. E contem comigo incondicionalmente. E as portas continuam abertas para você aqui. Se tiver Muito qualquer obrigado. situação, estamos aqui para levar a verdade, como sempre. Muito obrigado. É isso aí. Tamo junto. Muito bem, esse foi mais um Agro 360 para você, conversando com o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360 para você.